A Semana de Arte Moderna de 1922 completa o seu centenário em 2022. O movimento foi organizado por um pequeno grupo de artistas que faziam parte da elite intelectual brasileira. Entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, o evento, realizado na cidade de São Paulo, reuniu diversas apresentações de músicas, exposições e palestras que tentavam inovar o cenário artístico brasileiro. Apesar de ter sido importante ao trazer novos elementos para as artes plásticas no Brasil, a semana tem algumas questões que vêm sendo revisitadas. Um exemplo é a predominância de artistas brancos como expositores no evento. Isso mostra a falta de representatividade racial no Brasil dos anos 1920 no campo artístico e também traz reflexões sobre o nosso presente. Como os artistas negros foram conquistando seu espaço e hoje, quantos são os pretos e pretas com destaque no cenário de arte do país? Em Arte em Branco, vamos buscar entender esse percurso e o espaço do negro na arte brasileira. Para entender o contexto geral que o Brasil se encontrava à época da Semana de Arte Moderna, vamos viajar até 1922. O país vivia sua primeira república, momento em que o poder político e econômico se concentrava nas elites cafeicultoras de São Paulo e Minas Gerais. A semana acontece num momento em que buscava-se a modernização em vários aspectos da sociedade, como na indústria, por exemplo. Mas até que ponto esse movimento realmente rompe padrões na arte brasileira? Em 22, a semana praticamente não teve repercussão. Ela começa a ter alguma importância 20 anos depois, quando o Mário de Andrade faz um balanço sobre a semana, isso já era 1942, e a partir daí a semana vai ganhando importância. Os artistas envolvidos na semana não tinham pretensão de criar um grande movimento social. A proposta de inovação diz respeito muito mais aos padrões estéticos da arte. A grande preocupação deles não era o social, né? Nem o econômico. Eles eram muito ligados à tentativa de renovação da arte. Porque a arte era muito clássica, uma arte cópia total da Europa, e eles aqui inovaram do ponto de vista da arte. Assim como a elite brasileira naquele momento, o grupo organizador da semana era composto por uma maioria de pessoas brancas, o que reflete a estrutura social elitista e racista do país. Isso não significa que não existiam artistas negros ou produção cultural por parte de pessoas negras naquele período. O fato de não termos referência dessas pessoas tem a ver tanto com a seleção de quem pode participar desses espaços tradicionais, quanto com um processo de apagamento que ocorre de diversas maneiras no Brasil. Eu acho que a métrica é muito parecida em relação ao que foi documentado e registrado na história do Brasil e que lugares de poder a população negra foi apartada. De que lugares? Os lugares de formação de conhecimento e das narrativas históricas que trazemos, né, que os nossos ancestrais trouxeram. Então, a gente não ouve falar, talvez no sentido de que os espaços eles articulam e negociam memórias permanentes. Existem artistas negros que não registramos e não estudamos. Mas, às vezes, não refletimos sobre a origem de personalidades importantes. É o caso de Di Cavalcanti. Embora não haja um consenso sobre a sua identificação racial, alguns estudiosos consideram que o pintor tem uma herança afro-brasileira. A representação da população negra e pobre está bastante presente nas obras de Di Cavalcanti, um nome marcante do modernismo. Você tem, por exemplo, um Di Cavalcanti que nasce no subúrbio do Rio de Janeiro, e que é de uma família, enfim, que tem uma certa mistura de negros e brancos, enfim, ele é pardo, né? E ele, me parece que é talvez o pintor mais, com mais propriedade para falar ou para, enfim, pintar
essa realidade do morro. A busca por uma identidade brasileira por parte dos artistas era uma das marcas do modernismo, que se apropriou, por exemplo, de figuras de negros e indígenas em suas artes. Essa narrativa, construída por pessoas brancas sobre pessoas negras, é algo que vem sendo revisitado. Essa maneira de criar sentido, criar retiradas de sentido, me parece algo que a gente continua vendo em muitos trabalhos de muitos artistas brancos que vão tentar retomar essa narrativa de falar por. Falo por porque aquele grupo está ausentado das ferramentas de poder, então eu falo por ele. Então eu represento aquele indivíduo, aquela narrativa histórica. E não abre espaço para que haja um falar por si. Essas questões não anulam a relevância do movimento, mas trazem outros olhares para ele. Existem histórias que não foram contadas, nomes que foram apagados e imagens que foram distorcidas. Então olhar isso, olhar para a semana hoje é importante porque a gente percebe que a visão que a gente tem, ou que a gente aprende na escola, é uma visão que foi sendo construída e que tem um aspecto muito ufanista, né? Que não é, vamos dizer assim, real. Se a gente elimina isso, se a gente fala, bom, então a semana não foi importante, então fica para trás. Não, é importante perceber toda essa história e por que a semana foi ganhando importância. Nos próximos episódios de Arte em Branco, você conhece quem foram os artistas negros esquecidos naquela época e também como se dá a participação de artistas negros no circuito artístico atual.